falar sobre fome oculta? Quer saber um pouquinho mais sobre o que é isso? Então fica aqui nesse vídeo que esse é o nosso assunto de hoje. Olá pessoal, eu sou a professora Luciana e aqui nesse canal você encontra algumas revisões sobre os conteúdos abordados nos cursos técnicos e também da graduação de nutrição. Se você é aluno de outro curso da área da saúde, provavelmente você tem na sua matriz curricular a matéria de nutrição. E aqui nesse canal você também vai conseguir dicas para estudos. Você acha que você tem um consumo adequado de vitaminas e minerais em sua alimentação? Você já ouviu falar sobre o termo fome oculta? Fome oculta, o que será que é? Fome, a maioria deve entender como aquela sensação quando a gente não recebeu o alimento por algum período. Porém, e fome oculta? Por que oculta? A fome oculta é uma carência nutricional justamente de micronutrientes, que foi o nosso assunto do último vídeo. Se você não assistiu, daqui a pouco ele aparece aqui para que você não perca. No último vídeo vimos a necessidade de micronutrientes de modo diário na nossa alimentação. Micronutrientes, talvez você já saiba, são as vitaminas e os minerais. Porém, quando esse consumo não ocorre de um modo adequado, o seu organismo pode sofrer o que nós chamamos na área da nutrição de fome oculta. Por que é oculta? Porque você não terá, ou o seu paciente não terá a sensação de fome. Então é quando nós temos a alimentação, você se sente saciado, porém o seu organismo não recebeu todos os nutrientes de um modo adequado. Ou seja, tem ali uma carência nutricional em micronutrientes. Essa carência, ela pode ocorrer em um micronutriente ou em vários micronutrientes para uma mesma pessoa. Quando a pessoa sofre então da carência de um micronutriente, é chamado basicamente de fome oculta. Agora, quando essa pessoa ela sofre de carência de mais de um micronutriente, então nós temos ainda um outro termo que é a síndrome da fome oculta. Isso não é difícil de acontecer, inclusive a Organização Mundial da Saúde alega que 2 bilhões de pessoas no mundo sofram de fome oculta e somente no Brasil, 1 em cada 4 brasileiros, isso mesmo, 1 em cada 4 brasileiros sofre de fome oculta. Ou seja, dependendo do número de pessoas que estejam assistindo esse vídeo, grande parte sofre de fome oculta. Mas como eu vou saber se eu ou se o meu paciente sofre de fome oculta? As carências em micronutrientes, elas são difíceis de serem diagnosticadas justamente porque a primeiro momento elas não apontam sinais e sintomas. Com a evolução dessas carências nutricionais, aí sim nós conseguimos detectar alguns sinais. Quais sinais? Por exemplo, queda de cabelo, unha enfraquecida, pele sem aquele viço que nós chamamos, manchas na pele. Isso de um modo visual conseguimos detectar. Porém, tem outros fatores mais graves do que uma queda de cabelo que podem aí aparecer em exames. E são todos fatores que podem acarretar aí diversas outras doenças. Por exemplo, a carência em cálcio já é mais do que estabelecido que pode levar futuramente a casos de osteoporose. A carência em ferro pode acarretar em anemia, principalmente em crianças, mulheres, gestantes. Então, a carência em um micronutriente em si, ela pode levar aí ao desenvolvimento de outras doenças. Isso que é o mais grave. Porque se é uma fome oculta, se a pessoa possivelmente não terá sinais e sintomas logo de imediato, como que ela saberá que ela sofre de fome oculta? Alguns fatores nos levam a pensar sobre a questão da fome oculta. Nós, que eu digo, profissionais da área da nutrição, também da medicina de modo geral. Então devemos ficar atentos, por exemplo, quando o paciente alega cansaço, fadiga, dificuldade de concentração, alterações de sono, alterações de humor,
dificuldade com o funcionamento intestinal. Eu acredito que todo mundo que esteja aqui assistindo esse vídeo parou para pensar que tem algum desses sinais ou sintomas. Nem todos esses sinais e sintomas, obviamente, serão provenientes de carência nutricional, mas vale a pena investigar por meio clínico, por exemplo, com um hemograma ou outros exames mais específicos. Um dos grandes problemas que nós temos no Brasil, por exemplo, em questão de carência em micronutrientes, é justamente a hipovitaminose D, ou seja, carência em vitamina D. Porém, como que o Brasil, que é um país tropical, que tem o sol 365 dias do ano, pode ter uma população com carência em vitamina D? Não sei se você já estudou isso em seu curso, porém, a nossa quantidade de vitamina D é obtida principalmente por meio da luz solar. Depois nós veremos esse processo por aqui. Mas a questão é a seguinte: as pessoas saem muito cedo para o trabalho, voltam muito tarde, não conseguem fazer essa exposição sob a luz solar e aí tem carência em vitamina D. Uma outra carência muito presente ainda, que também é um problema em nível de saúde pública, é a hipovitaminose A, ou seja, a carência em vitamina A, o que ainda faz com que muitas crianças tenham problemas de visão, como por exemplo a cegueira noturna e a cegueira como um todo. Então a carência em micronutriente, ela é sim muito importante, pode ser perigosa com o passar do tempo, já que a evolução da doença persiste. Porém, com o ajuste de uma alimentação saudável ou em alguns casos com a necessidade de suplementação, essa pessoa consegue aí restabelecer os níveis adequados em vitaminas e minerais. O que também não é aconselhável pela nutrição é que as pessoas façam uso indiscriminado de suplementos vitamínicos. Então, se você que acabou de assistir esse vídeo acha que tem fome oculta, tem carência em algum micronutriente, nada de sair por aí consumindo aí suplementos vitamínicos. Porque o ideal é que a gente consiga verificar qual é em si aquela necessidade e aí sim talvez tenha a necessidade de um suplemento específico para aquela carência. Vimos hoje então que a carência em micronutrientes está associada a um quadro que a gente chama de fome oculta. Você não sente fome, porém o seu organismo não consegue adquirir todos os micronutrientes necessários. Vimos que quando essa carência ocorre com mais de um micronutriente, é chamada de síndrome da fome oculta, que os sinais e sintomas nem sempre são percebidos logo de cara pelo paciente e que o tratamento adequado deve ser feito por meio de uma alimentação saudável ou, quando há necessidade, de uma suplementação, que deve ser muito bem analisada. Verifique então se você mesmo, profissional da saúde, de repente não sofre com essa síndrome da fome oculta. Ficamos por aqui e até o próximo!